Olá, eu sou Angélica Marques Eu sou Lana Hernandes. e esse é o nosso podcast Contos sem fadas. Alfredo Solta a Vinheta. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito querida, muito esperada também, que aceitou o nosso convite no outro episódio. Foi assim de uma forma por livre e espontânea pressão, né? Vamos falar não no YouTube e não dá, né? Então hoje nós estamos aqui com a nossa lenda, doutora Luciana, né? Delegada de polícia aposentada, infelizmente, mas que vai contribuir muito hoje, né, no decorrer da noite, contando um pouquinho dessa experiência, né, da vivência dela, que faz todo sentido ao tema que nós levantamos a bandeira, né, Angélica? Exatamente. Eu coloquei a palavra infelizmente aqui várias vezes no nosso script, porque mulheres que trabalham como a doutora trabalhou, têm uma vida profissional tão relevante, realmente é uma pena a gente perder no front, né? Então eu coloquei delegada, aposentada, infelizmente. Lamentar, aí a minha primeira fala, eu já coloquei assim, ó, lamentar pela aposentadoria da doutora Luciana. Aposentada há quase 5 anos. Quase 5 anos, gente. Eu vou tomar a liberdade de chamá-la de você, Por porque favor, por favor. somos todas mulheres muito jovens, então a gente já bateu um papinho aqui antes. A gente já bateu um papinho antes, a gente já virou amiga, já pegamos o telefone dela de Pegamos o verdade. telefone agora, tem dica, agora a gente vai convidar ela pra jantar, pra andar de bicicleta, até a quarta, agora se você quiser ela na minha casa pra você, tá? Vou mandar decorar, depois você me fala se você gosta de oncinha, floral, é seu, quando você quiser. Exatamente. Ai, meu Deus. Ó, conta pra mim, o que você anda fazendo? Quase 5 anos de aposentadoria. O que você anda fazendo na sua vida pessoal? Anda mexendo no quê? Tem algum projeto? O que está sendo dessa vida depois de tantos anos dedicados para a Polícia Civil? Bem, meninas, vamos lá. Na verdade, depois que eu me aposentei, eu me dei o direito de descansar e ficar assim, absolutamente sem fazer nada por um bom tempo. Obviamente, depois eu comecei a ficar muito incomodada com essa paradeira. Até porque a gente se cobra, né? A gente se cobra muito. Então, assim, eu precisava muito parar, eu estava cansada. Na verdade, eu não me aposentei porque eu estava cansada, só me aposentei por uma questão da reforma da Previdência. Fiquei um pouco com medo de perder, né? Porque eu já tinha direito a me aposentar. Então, eu acabei saindo também por isso. Mas foi muito bom, eu estava cansada. Fiquei um tempo parada, mas depois dos anos parada, meu excelentíssimo marido, não me deixou não me deixou mais ficar parada. Então, desde 2021 que a gente está com um projeto, né, de um fast food. E então nós abrimos em 2022, começou tudo em 2021, mas em 2022 nós abrimos um fast food em Sertãozinho. Então, desde lá, eu tenho um restaurante agora. Legal, pode falar o nome, usar a publi já, né? Fazer uma publicidade. Na verdade, é o seguinte, é um restaurante que ele não atende ao público, porque ele só é delivery, né? E ele é uma franquia que cresceu muito durante a pandemia, né? Ela nasceu em 2019 e ela cresceu muito com a pandemia por conta dessa coisa de que as pessoas não estavam saindo de casa, pediam muito delivery e tal. E o meu marido comprou essa franquia em 2021 e ela, assim, o diferencial dela é que ela não é uma só marca. Então, nós somos basicamente uma grande cozinha e fabricamos 5 marcas diferentes para o iFood. Então, é N1 Chicken, não vou fazer uma publicidade. Pode falar, ele é o lugar correto aqui para N1 Chicken, Gringo Wings, que depois eu explico o que é cada um. Julius Dogs, e tem uma marmitaria que é delivery, marmitaria delivery. E nós temos, a última marca que nós adquirimos foi a Smash, Perfeito Smash. Que são aqueles lanchinhos pequenos, amassadinhos, não é o estilo Smash. Então, é fast food, não tem atendimento ao público, e a gente basicamente atende o iFood. 99% é o iFood.
Entendi. Então agora você é uma empresária Sou uma empresária do ramo do alimentício. ramo alimentício. Sertãozinho é uma cidade muito legal. Eu já morei lá faz alguns anos, tem bastante habitantes. Eu vou até indicar o seu negócio, que eu tenho amigos lá em Sertãozinho. Uma cidade legal. bem bacana. Então, faz um ano, fez um ano em março que nós abrimos. E aí você Tem vai pra lá sido todo bem dia? legal. Não, no começo eu ia, todos os dias. Ele E realmente eu falou pra fiquei você vir quase- trabalhar. Eu fiquei quase louca, gente, porque assim, É muito difícil. né? foi Começar- eu vou até dividir com vocês, assim, essa experiência. Porque eu saí da polícia e eu comecei assim, você começa a achar que você não sabe fazer mais nada. Então, tudo que você pensa em fazer, você tem medo. E isso aconteceu comigo. Eu fiquei muito paralisada, de medo de tudo. Eu tinha medo, eu não sou capaz de mais nada, eu não sei fazer nada, eu não sou boa em nada, eu tenho que ficar quieta. Então, tudo que eu pensava em fazer, me batia um medo gigante. E aí, com essa compra, ele comprando, ele meio que me jogou, sabe, assim, vai fazer. E aí foi, assim, foi luta pra mim, porque eu tive que vencer, e tô tendo que vencer ainda, vários medos que eu tinha de fracassar, de não dar certo, de não saber. Então, assim, foi um ano de 2021 muito difícil pra mim, porque eu tive que ali todos os dias, né, fazer coisas, mesmo achando que não ia dar certo, porque o tempo inteiro eu falava, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mas eu ia fazendo. Porque ele falava, não, vai fazendo, e eu ia fazendo. E abrimos e eu entrei em pânico. Nos primeiros meses eu fiquei maluca. Fiquei Porque é assim, tudo muito distante da realidade, né? não O sabia mundo fazer corporativo, nada ele é muito disso. distante E eu da sou uma onde pessoa você está muito acostumado. preocupada. Eu sou uma pessoa que eu sou. Eu gosto muito de fazer as coisas direito, sabe? E quando eu não sei muito bem aquilo, eu fico desesperada. Então eu entrei num pânico tão grande. E eu fiquei malzaça mesmo no começo, muito mal. Eu fiquei uns 2 meses assim, doente. Até eu entrar no ritmo e começar a relaxar. Cobrança. Adoeceu por cobrança. Cobrança, autocobrança. Muito Autocobrança. autocobrança. Mas eu vou, assim, te confortar que não é só com você, né? Ah, porque eu era funcionária pública, né? Me aposentei. Eu fiquei por mais de 10 anos numa instituição financeira. E aí eu também saí em dezembro de 2019. E aí eu falei assim, meu Deus, não sei fazer mais nada. Vou para outra, né? E eu falava, eu tô com a oportunidade de navegar por mares diferentes e eu preciso aproveitar isso, mas o medo constantemente, porque a gente se entrega àquela profissão e a gente só foca naquilo, a gente não aprende, não tem o famoso plano B, plano C, né? E aí eu falei, não, vou me aventurar. É aquela, vai com medo, mas vai, né? E aí, hoje, né, aí eu saí em dezembro de 2019, em fevereiro de 2020, a pandemia estourou. Aí deu um bug, né? Porque eu já estava com planos de inaugurar o meu negócio, eu precisei recuar, e aí eu comecei a ficar com aquela sensação de, meu Deus, não vai dar certo, eu investi dinheiro, e agora, enfim. E aí fui indo. Hoje, 2023, né? Que hoje eu falo para a Angélica, é o terceiro ponto que eu tô picando, né? Eu me vejo em 3 frentes, né, completamente diferentes uma da outra, que eu nem sonhava. Então eu falo que aquele lema, né, que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Tem que pegar tempestade, tem que pegar um negócio turbulento. Por quê? A água bate na nossa bunda, a gente aprende, né? Eu tenho certeza que hoje você olha para aquele seu medo, né, e fala, nossa, era isso, e eu transformei ele, Com certeza. não é? Sim, mas naquela época, eu acho que se não fosse o meu marido me chutando a bunda, como eu disse assim, literalmente, porque ele simplesmente falava, vai fazer. E você tinha um parâmetro muito alto, né? Porque a sua carreira, uma carreira consolidada e que trouxe tantos frutos, né, profissionalmente, já te davam. Você estava saindo de um lugar muito alto, né? Para falar assim, agora eu vou fazer outra coisa, tem que fazer tão bem quanto. Isso te ocorreu assim? Era. Também. Mas assim, eu não sei nem te falar. Era uma paralisia que eu tinha, uma paralisia, um medo gigantesco de errar, de fazer, de nada dar certo, entendeu? De lidar com a frustração de não dar certo e de, assim, me sentir mesmo incapaz. E isso me acompanhou por muito tempo, muito tempo. Assim, eu sofri muito. O 2021 foi um ano, assim, de aprendizado
poxa vida, 2022 também. Tá aí 2 anos, assim, que eu tive que Se como é que eu reinventar. me desfazer muitas vezes da casca que eu criava pra mim, porque eu falava, eu preciso me proteger. E aí eu falava, não, vou ter que arrancar a casca. Vai, mais uma, sabe assim? Vai trocando, vai trocando. Meu Deus, como foi difícil pra mim. Foi muito difícil. Eu achava que eu ia viver uma vida mais tranquila. Aí eu vivi esses 2 anos assim, falei, nossa, eu tenho que aprender muita coisa ainda. E aí hoje, assim, eu vejo que era tudo muito pequeno, mas que pra mim era um... Sim. Hoje eu tava até falando com meu marido, como que eu fiquei louca aqueles 2 meses iniciais, eu fiquei maluca, eu fiquei fora de mim. Mas sabe o que é Eu fiquei, engraçado? eu Porque as fiquei pessoas olham pra gente, insana. principalmente pra você que tem essa casca, né? Que você falou de casca, tem essa casca tão forte. As pessoas nem sonham que a gente tá vivendo essas batalhas É, internas, sabe? verdade. Então é legal a gente estar tendo esse tipo de conversa, né? É lógico que a sua vida profissional é um marco, né? Que vamos conversar bastante já. É. Agora a Mas gente já mudou mas totalmente. é Descriante, legal, né? não é legal. Se faz necessário essas. É interessante para a mulher que está ouvindo a gente saber que todas nós temos desafios e os desafios nos lapidam, né? Então você, dentro de toda a sua fama de mal, traz para a gente uma fragilidade acompanhada de uma superação, é muito rico. E é para isso que a gente está aqui. Sim, legal, verdade. Mas vamos ao que interessa. Bora lá. Fala um pouquinho para nós, Luciana, assim, como que foi você o seu início de carreira, até você chegar, por exemplo, ao seu título de delegada. Você almejou, era um cargo que você sempre buscou? Como que foi sua trajetória? Então, essa história é engraçada, assim, eu costumo contar que, na verdade, eu não tinha essa pretensão de ser delegada. Eu não tinha pretensão. Eu escutei você falar que você também foi chegando, assim, meio que sem querer. E comigo também foi assim. Como eu fiz direito, porque eu achei que era uma coisa que eu mais me identificava mesmo. Eu não gostava nada de exatas, eu só gostava de humanas. Então, eu achei que era uma coisa que eu fosse me interessar. E, na verdade, nem assim, nossa, eu sou apaixonada. Nossa, eu vou fazer direito porque eu sou apaixonada. Não, não sabia muito o que eu ia encontrar. Adorei, gostei muito, fiz direito. Fui para São Paulo para estudar mais, para prestar concurso, porque eu falei, bom, eu acho que eu vou prestar concurso. Eu não me via muito como advogada. E aí eu falei, acho que eu vou prestar concurso, né? E fui com uma amiga morar em São Paulo. Essa amiga, ela é uma amiga de faculdade, né? E fomos para São Paulo com a cara e com a coragem lá estudar. E aí, um belo dia, ela falou para mim: olha, meu pai é delegado e eu tenho sonho de ser delegada. E você vai prestar o concurso comigo, porque eu não vou sozinha. Olha só, puro Eu não planejamento. vou Até porque eu saí da faculdade, eu tinha 21 anos. Então eu teria que ter um tempo para, vamos pensar, se eu quisesse magistratura, Ministério Público, eu teria que ter um tempo de exercício na profissão e teria que ter idade. Na época, eu não sei hoje, mas na época era 25 anos, eu ainda tinha 4 anos ali. Então eu tava assim, eu tava falando, vamos ver o que isso vai dar, Sei que vai virar. né? Tava meio assim. Tá bom, vamos lá. E fui. E tô eu aqui. E acabei passando. Ela passou também? Ela passou 1 ano depois de mim. Você passou primeiro? Eu passei primeiro que ela. Eu passei primeiro que ela. E hoje ela é delegada. Na verdade, ela também tá aposentada. E fomos amigas, assim, hoje a gente até se afastou, mas eu tenho muito carinho por ela. Porque ela foi meio que, né? Meio que a minha. Amiga da Luciana de faculdade, nós te agradecemos, tá? Várias mulheres em Bebedouro, muito obrigada por ter convocado ela para ir prestar concurso. Glaucia, te amo. Ah, lá, quem sabe já é uma ponte para aproximar. Exato. Max para ela. E é isso. E aí depois, então, aí Você já prestou e já entrou como delegada? foi 6 meses depois que eu saí da faculdade, eu estava no concurso que eu tinha, que eu passei. Então, rápido, a sua trajetória toda foram quantos anos? Entre faculdade, são pulados. Quando você passou no concurso De Polícia Civil. de Polícia Civil. Eu passei em dezembro de 93, eu tomei posse. E aí você saiu em 2018. 2018.
Então, todo esse tempo você exerceu como delegada. Delegada. Olha, Assim. Então, quando eu passei para delegada, eu tinha 22 anos. Eu tinha acabado de fazer 22 anos. Eu era a mais nova do estado. Eu lembro que tinha a polícia foi lá me entrevistar, porque eu era a delegada mais nova. E aí, meu apelido era bebezão, fraldão, na canelinha de polícia, porque todo mundo era mais velho que eu. aí Eu tinha cara de criança. que você entrou nesse tema, assim, você sofreu preconceito por ser mulher, jovem, estar no cargo de delegada? Preconceito por parte de quem? Dos seus colegas. colegas. Machismo, sabe? As pessoas não te respeitarem. Ah, aqui você chegou agora. Ah, nem faz respeito com gente tão novinha assim. Não, assim, esse tipo de confronto direto, não. Não. Né? Nunca ouvi falar, você não é capaz. Não, você não, isso não. Mas aquele comentáriozinho, sabe? Aquela coisinha, aquela. É que saiu das fraldas ainda, já. Não, aquele comentáriozinho assim. Ou então machista, sabe? Ou talvez até desrespeitoso, no sentido assim, sexual mesmo, algumas vezes. Mas assim, eu acho que eu sofri um pouco no começo, mas você aprende, né? E eu aprendi cedo a me defender. E nem achava, na verdade, eu nem achava que eu tinha que me defender tanto. Eu dava risada. Você levou uma Esportiva, entendeu? Porque Fazia piada. o ambiente que você foi trabalhar, ele é um ambiente todo masculino, né? Muito masculino, sim, muito masculino. Mas eu tive apoio, assim, de vários delegados. A primeira cidade onde eu trabalhei, eu fui bem recebida. O meu chefe, que era o delegado, o titular da cidade, né? Porque eu era da DDM já, e ele era titular da cidade. E ele tinha outra delegada lá também, brilhante delegada. Então ele respeitava muito as mulheres que trabalhavam com ele, escrivã. Então foi tudo tranquilo, assim. Mas lógico que sempre tem esses comentários. Mas eu nunca fiquei apelando, pra falar a verdade. Sabe, eu fazia outra piada, deixava o cara também numa saia justa e tava tudo bem. A gente acaba A aprendendo gente a aprende, lidar né? com o machismo, né? Até porque esse ambiente que você estava já era, eu acredito muito que o machismo e todo o preconceito, ele é um problema de educação. E você já foi para um ambiente onde a educação já estava um pouco presente, né? Eram homens concursados, Sim. homens que já estavam galgando cargos ali, né? Mas dá de Não tudo, que né? não tenha, né? De tudo. Não, a fauna é bem variada. Bem Tem diversificada. de tudo. Tem todo tipo de gente. Na polícia, em qualquer lugar, eu acho, né? A gente encontra gente muito com noção e muito sem noção. Sabe, já tive... Mas foi muito raras as vezes que isso aconteceu, que eu tive que ser indelicada, entendeu? Mas também foi, assim, uma vez ou outra e tudo bem. Eu lido melhor, a gente passa de tudo, como você disse, a fauna é bem variada, né? Nós, mulheres, a gente lida muito com assédio sexual, de todas as formas, e com o preconceito. O assédio me intimida, me desloca o assédio, o preconceito me irrita. Então, eu tenho assim, o assédio sexual, aquela intimidação mais por esse lado. Quando você fala assédio sexual, você quer dizer o assédio clássico mesmo, no trabalho, você diz. Clássico do trabalho. Não, Assim, eu nunca sofri isso, porque assim, o assédio parte de uma ideia de hierarquia. Isso eu nunca vivi. Graças a Deus eu nunca tive nenhuma chefia que faltou com respeito comigo, assim, sexualmente falando, nada, nenhuma proposta, nada, nunca. Nunca vivi isso, graças a Deus. Acho que isso ia me deixar muito incomodada e assim, insegura, porque você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque se eu desagradar, ele pode me prejudicar, porque tem isso, né? Muito. Ué, as pessoas, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando, no sentido assim, é de moral mesmo, né? De você, de repente, a pessoa criar uma situação que vai te prejudicar porque você não aceitou ceder aqui e ali. Isso acontece. Nunca aconteceu comigo, particularmente, de chefia fazer isso. Mas colegas, assim, fazer piadinhas, isso acontecia muito. Mas assim, aí eu não tenho, sabe? Eu tô na fila. Entrou na fila, né, Bé? Porque o bonito, eu lembro que eu ainda falava assim, o bonito eu passo na frente. Tipo, tem quase chegar na casa.
Eu ainda brincava, porque você tem que falar isso. Se você ficar brigando, acho que, não sei se compensa muito. Eu achava que pra mim não compensava, porque não me... Vindo de alguém, assim, que não tinha um poder hierárquico comigo, eu não me sentia ameaçada, entendeu? Luciana, Não. Por isso que é importante a mulher estar em cargos de poder, estar em cargos, estar em todos os lugares, para que ela se sinta segura, né? Porque geralmente, como a gente é tão prejudicada na educação, na formação, no mercado de trabalho, é lógico que nós parabenizamos você pelo status que você conseguiu, mas a gente sabe que é um caso não isolado, mas é mais difícil nós, mulheres, chegarmos a cargos de comando, né? A gente, há 6 anos atrás, a gente não tinha nem banheiros femininos em órgãos públicos, né? Isso acaba... Nós não conseguirmos chegar nesses cargos de comando é um problema que acaba expondo a gente como mulher, né? Por isso que a gente precisa cada vez mais se capacitar, se melhorar e estar nesses cargos, né? É importante isso, né? Porque é lógico, você não sofreu, eu Não, mas também é a postura, eu acho que a postura, a gente tem uma postura séria, a gente pode brincar tudo e levar na brincadeira, mas eu acho que a pessoa sabe com quem ela tá lidando. Ela sabe. Então ela sabe até onde ela vai, entendeu? Eu acho que se você mantiver, já afasta um pouco, já. E eu acho que também, talvez assim, de outras áreas, de outras situações, não, acho que eu até pela minha profissão, eu tinha um pouco de medo, entendeu? Normalmente tinha um pouco de medo de chegar. Um pouco? Entendeu? Nada, vamos te contar mais pra frente, não vamos assustar, mas não. Mas os homens, geralmente, de modo geral, os homens acabavam tendo um pouco de receio. Então, de modo geral, assim, eu não vivia muito isso. Agora, dentro da polícia, com colegas, brincadeiras, normal, assim, mas nunca levei, assim, nunca pelei nada. Eu levei na brincadeira, até porque a maioria das vezes era brincadeira mesmo, entendeu? Eu tinha como brincadeira, acredito que fosse brincadeira, e todo mundo brigava com todo mundo, e eu era mais uma ali só, entendeu? Luciane, desculpa, Pode ir. duas vezes. Pode Não, ir. eu só ia comentar que mesmo não tendo sofrido, né, não tendo sido exposta a essas questões, você teve a sensibilidade de tratar da violência doméstica de maneira tão refinada como profissional, né? Eu só ia pontuar e elogiar. Mas, olha, muito obrigada, Angélica. Mas, assim, na verdade, preconceito, quem que não sofre? Que mulher, preconceito eu sofri, sim. Machismo, com certeza. Não tem jeito, né? É o tempo todo, assim, né? E eu vivia, assim, claro, em relação a várias N situações. Às vezes até por próprios, não somente colegas, mas assim, as pessoas que chegavam até a delegacia, às vezes não te dava credibilidade, talvez, de um delegado ali. No começo até que era, assim, mais no começo, porque eu era muito menina, eu era muito menina mesmo, eu tinha cara de menina. Eu era inexperiente, eu não sabia. Então, assim, no começo eu era muito explosiva, sabe? Eu era muito, assim... Eu era muito... Eu dava uma de maluca. Eu era bem maluca mesmo. Mas, assim, porque eu acho que eu precisava me impor depois. Eu não precisei mais, entendeu? Então, porque aí eu acho que eu fiquei mais madura, fiquei mais segura, as pessoas... sei lá, acho que a coisa foi assim... Nem a gente sabe que essa questão da fama da delegada, isso existe em todo lugar. Todo lugar que você for, você vai ver que sempre tem uma história da delegada, que é a delegada que bate, a delegada que isso, a delegada que prende, a delegada... Então, eles fazem muito essa lenda, essa coisa, como por ser mulher. Então, muitas vezes eu chegava na situação e a fama já... Chegava na frente, então eu não tinha trabalho, entendeu? Engraçado que aqui em Bebedouro jamais... eu nunca ouvi falar que você tenha batido em alguém. Aqui em Bebedouro a gente não respeita mas a delegada dela. Pode ser nas comarcas vizinhas, mas aqui não aconteceu isso, né? Luciana, e assim, ó, vamos aproveitar esse assunto, vamos puxar um pouquinho, porque você vem de uma base familiar, né, estruturada, e aí você, aos 21, 22 anos,
presta um concurso para um cargo onde você vai se deparar com situações, por exemplo, em que o marido agrediu a mulher, né? E assim, como que começou a... Porque assim, eu sei que tem todo o preparo técnico, você foi uma estudante de direito que prestou um concurso e tudo mais, você estava habilitada, mas e o emocional, quando você começou a receber determinadas situações onde você falava, nossa, eu nunca vivi isso, né? Eu não cresci num ambiente desse, né? Então, por exemplo, se fosse a Angélica, na sua condição, ela relatou que, né, teve lapsos na infância, na adolescência, onde ela acompanhou situações. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, como que foi, né, a sua introdução nesse universo? É sempre traumático, né? Até porque, assim, eu era nova, realmente, eu não tinha bagagem de vida e eu não tinha, realmente, eu não tinha histórico, eu não sabia o que eu... Na verdade, eu entrei na polícia, eu não tinha a menor ideia do que eu ia enfrentar. E ainda bem, porque eu acho que se eu tivesse, talvez eu teria tido muito mais medo, né? É verdade. Porque o ambiente policial é um ambiente muito pesado, né? Você vê todo tipo de violência, não é só doméstica, né? Sexual, é tudo. Você lida com o pior das pessoas, porque se ela é vítima, ela está desesperada, apavorada, ela quer muito que você faça e ela quer que você faça agora, né? Ela está estressada, está fora de controle. Aí, muitas vezes, o autor, o agressor, também, né? Também já tá nervoso, tá fora do seu normal. Então, assim, foi muito difícil no começo, sim, foi bem difícil. Foi bem complicado, mas eu acho que a minha educação me ajudou também. Porque eu tive uma mãe que era uma mãe muito, assim, ela era uma mãe muito, como é que eu vou dizer? Muito empoderada, minha mãe. Minha mãe era bem empoderada. Minha mãe era uma mulher simples, uma mulher simples, uma mulher doméstica, dona de casa, mas com ela não tinha. Aí ela era muito rígida e ela sempre criou eu e minha irmã para isso, sabe, assim, olha, seja boa, não seja boba, entendeu? Não deixa isso, não deixa aquilo, olha, você sabe, vai estudar, vai trabalhar, não deixa homem nenhum mandar em você. Entendeu? Sabe assim, ela sempre falou. Então, assim, eu nunca tinha visto isso, vivido na minha família. Minha mãe e meu pai viviam bem. Na verdade, meu pai morreu cedo, mas eles viviam bem enquanto eles estiveram juntos. Mas essa ideia de que eu tinha, como é que eu vou dizer? Essa sensação de que eu tinha que agir, estava comigo, sabe? Estava comigo. Eu acho que estava comigo muito antes de eu pensar em ser delegada. Assim. Eu sempre fui uma criança briguenta. Eu ia perguntar isso agora. Era uma criança eu era uma criança, assim, minha mãe fala que não, mas na verdade eu já fiz um trabalho, assim, de conversar com as minhas amigas sobre isso. Como eu era adolescente, eu era muito questionadora, por quê, não sei o quê, tudo eu queria saber por quê, tudo eu perguntava, eu era briguenta, assim, eu tinha uma mania de querer, sabe, entrar na briga dos outros, se eu achasse que alguém estava apanhando e era menor, pode ter certeza que eu ia entrar. Era uma delegada. Era uma justiceirinha. Era uma justiceirinha. Entendeu? Eu era encardida, sabe aquela encardida, questionadora, eu queria, mas por que você está fazendo isso? Por quê? Eu era. E as minhas amigas falam, Luciano, você era da pá. Você era terrível. Então, eu acho que eu era. Eu era brava. Mas é importante essa figura materna, né? Que vem, ensina. E a ideia é tão generosa, essa relação das mães, que as mães têm com a gente, porque se ela é forte, brava, posicionada no mundo como mulher, ela ensina. Se ela é frágil, se ela sofre, ela ensina também. Verdade. Então, a mãe sempre está doando, né? A mãe, ela doa pra gente, errando ou acertando, né? É bom que a gente soubesse disso. Eu acho que é errando ou acertando. Talvez eu acho que existem situações que você não consegue evitar totalmente. Você consegue, você sai de uma situação de violência, mas evitar que ela aconteça,
Em algum momento você não vai evitar, né? Uma, duas vezes você não vai evitar, porque você pode agir depois, mas você não consegue evitar que uma coisa aconteça, necessariamente. Você pode, lógico, eu costumava dizer para as mulheres que existem várias maneiras de evitar você chegar numa agressão física, né? Porque nem sempre o marido vai te bater da primeira vez. Ele vai fazer várias coisas que levam, que você tem que entender que aquilo é um sinal de que um dia pode chegar numa agressão física. Mas ninguém está livre. Quem está livre? Ninguém está livre. Sim. Eu posso chegar um dia em casa, sei lá, meu marido, pá! Não. Você é a lenda. Não, todo mundo. São pessoas. São pessoas, todo mundo. Agora, o que eu vou fazer com isso é outra coisa. Mas ninguém tá blindado de nada, né? Mas você tocou numa questão muito importante, que eu abordo muito isso no meu livro, que é a questão dos sinais, né? Eu acredito que nós, mulheres, acho que a maior proteção que nós temos é realmente entender os sinais de como que a gente vai startar esses impulsos violentos do homem, né? Então, o puxãozinho no braço, mandar trocar de roupa, o olhar intimidador, o questionamento sobre os comportamentos, né? Então, a gente tem que realmente estar atento. Eu acho até que menos. Começa até, às vezes, começa até te colocando contra as pessoas que você gosta. Se afastando, né, da sua rede de apoio. Exatamente. E tem, assim, não só não só identificar esses pequenos gestos, mas estava até conversando com a minha enteada, que ela é psicóloga, né? Nossa, tá numa frente aí muito bacana, né? A Isabela foi a nossa terceira convidada. E a gente estava trocando uma ideia, ela falou assim, Lana, o que acontece também? Você identifica os sinais, só que o agressor, o abusador, ele não é 100% do tempo ruim, ele compensa. Claro. E aí o que acontece? Você cria uma gangorra que a mulher, ela sabe que tem esses sinais, mas tem uma parte muito boa. Então, é o que prende ela no relacionamento. Porque se fosse só ruim, na primeira puxada ela já picava a mula. Aí o que acontece? Ele dá uma puxada aqui, ele chega com um buquê. Ele chega com uma viagem, ele leva para jantar, ele pede 1 milhão de perdão, ele trata igual a rainha. Ele craveja ela. Faz parte do script. Exatamente. Então ela fala assim, isso amarra, muitas vezes, ele é legal com a família. Não, a ponto de você começar a questionar o seu juízo. Exato. Então, nossa, mas será que eu não estou exagerando, né? Olha, ele foi um momento, ele é tão legal. E aí você vai tentar se abrir com a família. Para a família, ele é um ícone. Não, mas você tá louca. Você deve ter entendido errado. Porque o agressor, o abusador, ele tem essas facetas, né? Com a sociedade, né? Com a família, com as pessoas mais próximas. Ele é encantador. A gente brinca que é um encantador de serpentes. Não, mas é por isso que eu digo assim, ó. Eu acho que eu já disse isso em várias situações. Nunca deixe de contar aquilo que você vive para alguém. Por mais constrangedor que seja. Eu tenho um casamento e eu passo coisas, vivo coisas que eu fico chateada de contar. Conta para alguém. Porque uma hora essa pessoa vai falar para você, isso aqui não tá com creia aqui, tá esquisito aqui, você tá vendo? O cara fez isso, fez aquilo, entendeu? Ela vai pontuar, porque ela tá de fora. Ela não tá vivendo essa gangorra, entendeu? Ela vai só ver aquilo que você contar. E ela vai poder te falar, entendeu? Então, a gente tem que ter essa rede de apoio e sim, e falar. E não, eu tenho vergonha, não vou contar. Conta mesmo, conta. Até porque, lá na frente, quando você se separar, ninguém vai falar assim, louca lá. O cara era tão bom. Não, peraí, tem um histórico aí. Tem. Entendeu? Porque se você não fizer isso, alguém vai te criticar. Aliás, você sempre vai ser criticado. Mas, pior ainda, se você faz parecer aos outros que o seu casamento é perfeito e ele não é, quando você se separou, a louca é você. Isso é um fato, né? A louca é você. E é por isso que o abusador faz, como parte do trâmite script, todo, né? o script dele, afastar a mulher das amigas, da família, enfim, da rede de apoio. Essa não é uma tática só do homem, né? Tem mulher que faz isso aí, né? Lógico.
Tem mulher que faz. Isso é do ser humano. É que o homem, eu acho que ele tem um pouco mais, assim, dessa tendência, porque ele precisa controlar, ele tem mais aquela sensação de que ele tem que estar no controle, por uma questão ali cultural, ele acha que ele precisa estar no controle. E assim, se você tem um marido que é um homem bem-sucedido, é um homem bonito, inteligente, você fica feliz, né? A maioria das mulheres, ela fica orgulhosa do marido que ela tem, né? Ai, meu marido é um bom marido, ele é um bom pai, ele olha um homem inteligente, bem-sucedido. Eu sei porque eu já ouvi isso de amiga minha. O homem nem sempre. Se ele é um cara bem resolvido, ele vai olhar para a mulher dele e vai falar, nossa, a minha mulher é linda, minha mulher é bem-sucedida, ela é estudiosa, enfim, eu tenho orgulho da mulher. Não é todo homem que vai fazer isso. Tem homem que fica enciumado, que começa a competir com você. Entendeu? Aí é a hora que vai aparecer essas coisas, esse desejo de te abafar, sabe? Ele tem que te anular. Ele tem que te diminuir, pô. Ele não precisa acabar com você, mas ele tem que te diminuir. E às vezes, nem você precisa ser tão grande assim. Basta ele achar que você é, pra ele querer, né? Porque eu já vi muita mulher falar assim, mas o que eu fiz para incitar? Quando eu dizia isso, escutava toda a história. Olha, tá parecendo para mim que é isso. Eu não sou psicóloga, eu não estou aqui, mas assim, você está me contando essa história, ele parece que ele está tentando, ele tá inseguro, né, nesse papel de homem. Mas como assim? Ela não conseguia entender. Porque, na verdade, não precisa de nada. Só precisa ter um homem que não é seguro. Se ele não é seguro, você pode ser uma dona de casa que ele vai ver, ele vai achar que você é um perigo para ele. Nossa, ela fez um TCC agora, né? Sobre isso é um perigo, você se torna alguém que ele tem que combater, entendeu? E você vê muito nítido isso em casais de amigos, geralmente que a gente convive na mesma casa, assim. Eu já agora com a sua fala, me veio um casal. O que acontece? Ela dá uma opinião política, por exemplo. O que você está falando? Às vezes a opinião está perfeitamente antenada, perfeitamente moderna, perfeitamente perfeita. E por ela estar tão brilhante na noite, no jantar, no restaurante, ele vai... Não, nada a ver, isso daí não tem nada a ver. E não tem nem argumentos para rebater aquela opinião política. Não. Isso daí Não, o que você entende? Aí começa a diminuir ela, esquece a opinião, esquece o debate, esquece as razões e já começa a diminuir a própria mulher. O homem parece que tem essa necessidade de se sobressair. Eu nem acho que precisa ser perfeita a colocação dela. É a colocação dela, o direito dela, né? E se tá certo ou tá errado, é a opinião dela. E tem casos também que ele não se contenta, né? E ele começa a, tipo assim, causar situações de expor a pessoa, né? Por exemplo, a pessoa começa a... tipo assim, a pessoa começa a debater o assunto, né? Ela tá inteirada, ela tá assim, destacando, como a Angélica trouxe, ela tá brilhando, né? E aí a pessoa vem, por exemplo, e fala, nossa, mas né, você só fica assistindo série, você só lê conto de fadas, enfim. E aí tenta ir arrastando aquela pessoa para ofuscar a credibilidade dela, né? Então, assim, hoje, eu e a Angélica, como nós estamos nessa imersão, são situações que a gente... vamos usar a palavra, né? A gente repara, né? Agora a gente bota reparo. A gente bota reparo. Agora nós vamos ser canceladas dos eventos, porque os casais vão falar assim, ó, estão reparando a gente. Mas isso eu observava muito em casais, assim, inclusive num casal específico, eu não vou falar o nome. Pode falar que eu vou anotar. A gente vai colocar nos créditos. Era nítido a competição. Eu vivi essa competição no meu primeiro casamento também. Era uma competição, assim, ferrenha. Era uma coisa horrorosa. Eu nem gosto de ficar falando, mas era triste, sabe, de ver. Entendeu? Só que assim, eu demorei também para perceber. E eu acho que eu só percebi no momento que eu percebi, porque eu ouvia isso também. Então, em algum momento, eu me espelhei, sabe? Eu falei, opa, tá acontecendo aqui, tá acontecendo aqui, ó. Aqui tá acontecendo. Dentro do seu quintal. Na minha casa, sabe? Tá acontecendo. E aí você, às vezes, você quer
de não, nada disso, você fica passando leve, você tenta voltar, você volta, mano, anti-chovinho, depois o cara se sente melhor e para de te encher o saco. Mas é cansativo. Essa é a palavra, né? Só que aí não adianta, porque a hora que se ele botou na cabeça que você é alguém que ele é mais do que ele vai acabar com a tua vida. Enquanto ele não conseguir, ele não vai parar. Entendeu? Uma meta. Tá ali, ó. Entendeu? Porque ele precisa disso, o ego dele tá ferido. Ele precisa fazer isso. É uma insegurança dele, ele tem que se sentir melhor. É um problema dele, pessoal. Ele tá jogando pro casal, para estragando um relacionamento e ainda apontando uma culpada, que é a parceira, que muitas vezes é a pessoa que tá do lado dele. Entendeu? Que tá lá no dia a dia, tá contribuindo, tá dando apoio, e ela só tá querendo um minuto de poder ser ela, né? Olha, aqui numa roda de amigos, eu quero dar minha opinião política, eu quero falar o que eu penso, né? Então, assim, realmente a gente vê esses exemplos, né? E tem outros, né, positivos, que eu falo assim, o nosso podcast, às vezes os homens falam, eu não vou assistir, porque você vai falar mal da gente, né? E a gente tem que enaltecer o lado bom também, né? Por exemplo, o meu primeiro, o pai do meu filho, né, meu relacionamento, meu primeiro casamento, ele era uma pessoa que já queria me colocar lá em cima. Então, assim, nós íamos num evento, ele falava, compra um vestido bonito, né, para você... Ele queria, assim, sempre que tinha alguma situação, ele queria que eu fosse a mulher mais bonita do evento, né? E no momento, né, assim, eu falava, gente, acho que ele tá me usando como troféu, como alguma coisa assim, né? Mas olha que atitude nobre, né? Então, assim, a gente tem que também acolher essas atitudes, né? Falar assim, olha, aqui os homens são bem-vindos, tem homens bons, né? Tem homens que levantam essa dignidade junto com a gente, né? Essa luta, eles abraçam e apoiam, inclusive, né? É uma questão de maturidade, de segurança. Se o cara tá tranquilo, ele vai deixar você tranquilo. Ele vai ficar feliz com o seu crescimento e vai dar tudo certo. Sim. Entendeu? Agora, quando o cara ele é mesquinho, ele é inseguro, ele vai ficar tentando roer teu pé, entendeu? Porque ele não aguenta. Ele vai ficar ali, ó, sabe? Nossa. E aí, às vezes, isso realmente derruba o casamento, né? Derruba a autoestima da mulher, porque se ela não percebe, ela começa a acreditar naquela ideia de que ela não é boa, de que ela fala merda na frente dos outros. Antes eu não podia falar isso. Que ela fala borracha na frente dos outros. Porque ela fala... Você tá falando, sabe assim, o cara fica chamando a atenção da mulher, você tá falando bobeira, não é isso. Então ela começa a ficar insegura, ela começa, enfim, seguranças mil. Mina a confiança. É outro tipo de violência. Claro. Essa é a violência psicológica. Claro. Ele vai bombardeando a confiança dessa mulher. Aliás, é a primeira coisa, né? Que, aliás, geralmente não começa assim, né? Tem homens que já começam assim, mas geralmente começa assim. Nossa... começa a falar mal das pessoas que estão te cercando para te isolar, para que quando você ficar sozinha, aí vai começar isso. Aí vai começar isso, que a gente está conversando agora. Antes vem o isolamento. E é incrível, assim, mas isso é uma coisa que muitos homens fazem, muitos. Na DDM, gente, parecia ensaiado. Eu tenho uma escola que está ensinando isso. É de onde vocês estão saindo, né? Onde foi a fábrica? Porque é verdade, assim, é uma coisa que é inconsciente até, entendeu? Que o homem faz. Eu não acho que ele faz tudo... Não, lógico, muitos homens violentos têm método, né? Controladores e tóxicos, em algum momento ele tem método, mas muitas vezes isso é uma coisa que meio que sai natural, ele não está pensando muito, está fazendo. Eu vi um homem, vou só citar uma coisa rapidinho, eu vi um homem falando assim, eu não suporto, em algum momento que assim, ele foi num momento de conversa em que ele se abriu, ele soltou, olha o que ele soltou, eu não suporto a ideia da minha mulher chamar mais atenção do que eu. Eu não suporto a ideia, não suporto. E não é beleza só. É simplesmente você tá ali, você já tá incomodando. Não é sua beleza, não é sua inteligência, é tudo, é o conjunto. Você incomoda. Essa questão
Eu acho que a raiz de toda a violência que nós sofremos, nós mulheres, ela é essa impregnação, né, da desigualdade de gêneros, né? Eu acho que o homem, culturalmente, ele já vem uma educação secular, né, de acreditar, de ter essa crença equivocada que é superior à mulher. Então, daí nasce todas as cores da violência, né? A minha pergunta era o que você acabou de responder, né? Eu até anotei desigualdade de gênero, que na minha opinião é a raiz da violência. Essas crenças equivocadas masculinas sobre essa superioridade que ele tem, está embutido na cabeça, né, do homem. E aí a minha pergunta seria exatamente essa: se na sua atuação na DDM era perceptível a minha pergunta foi, a sua resposta estava perfeita aqui, ó. E na sua atuação na DDM era perceptível essa questão nas explicações do homem quando pego em situação de flagrante de agressão? Claro. Eles, assim, eu gostava muito de conversar, né, com eles, até porque é na conversa que você sente o que pega, né? Porque você deixa o cara, você dá linha, e o cara fala, né? O cara fala, você vai dando linha, ele vai falando. E aí ele mesmo se amarra, entendeu? Porque ele começa a contar. Ele começa a falar, e você percebe que tem muitas vezes essa ideia de que ele precisa controlar, entendeu? Tem uma ideia do controle mesmo, eu preciso controlar para conseguir, como dizer, eu preciso diminuir para conseguir controlar. Ela está grande, eu preciso diminuí-la para conseguir controlá-la. Então, isso era muito claro. E justificativas ridículas, sabe, para uma agressão. Mas ela é uma vagabunda. Porque a senhora vai me dar razão. Porque ela saiu com fulano, ciclano, beltrano. Tá, entendi. Não, então quer dizer assim, que a traição é uma justificativa para a agressão? Aí eu começava a pontuar. Então, na sua percepção, você acha que se existe uma infidelidade, assim, uma deslealdade, você acha que isso é motivo para uma agressão? Não é, com certeza. Aí é. Não, então assim, então quer dizer que se houver traição da sua parte, também pode ser, então, assim, pode haver agressão, né? Ou só da parte dela que pode haver agressão? Não, eu queria entender qual que é o parâmetro que você está usando, porque se ela merece apanhar porque ela te traiu, quando você trair ela, você também vai merecer apanhar, então vamos estabelecer essa regra. Sabe assim, quando você brincava, lógico, né? Ninguém ia estar lá para bater nele, mas assim, quando você começa a colocar o contrário, a pessoa começa a entender que é uma falácia, sabe? E isso várias coisas. Ela não é uma boa mãe, ela não sei o que. Por que você não larga dela? Se ela não é uma boa esposa, por que você simplesmente não se afasta dela? Por que você se acha no direito de corrigi-la como se você fosse alguém que tivesse autoridade sobre ela? Entendeu? Então, assim, essa ideia que o homem tem, porque muitos homens ainda têm essa ideia, que ele pode te corrigir, mas eu fiz para corrigir. Entendeu? Corrigir. Como assim corrigir? Porque ela está abaixo de mim intelectualmente, né? Não é intelectualmente. Ela está sob a minha orientação. Meu como se ela fosse coisa dele. Ele fosse o pai dela. Tô dando um castigo, né? Como nós apanhávamos na infância, às vezes então, porque assim, fez arte. Aí eu dava nessa hora, assim, eu costumava colocar, assim, não vou falar agora o que seria deselegante, mas eu fazia umas colocações que colocava o cara no lugar dele, botava a pensar, olha, que coisa mais ridícula isso, né? Quer dizer, você tá punindo, mas ela vai continuar tendo te traído, assim, se é que você acha, não sei se você entendeu, mas se ela te traiu, você bateu nela e tudo bem, mas e aí? Você falou da parte do cara, né? E, por exemplo, muitas vezes você tinha contato com essas mulheres que eram agredidas. Sim, todas as vezes, né? E você tinha um momento assim que o instinto feminino falava mais alto e você dava aqueles conselhos, sabe? Larga dele, não sei o quê, vai ser feliz, sabe? Assim, a hora que a gente
você fez o que a sua profissão exigia. E a gente dá um além, assim, sabe? Não, o tempo todo. Sabe onde? Na verdade, assim, eu gostava, eu acho que eu fazia muito isso. Eu atendia muitas mulheres, eu conversava muito. E eu falava, olha, eu acho que esse relacionamento não tem chance de mudar. Ou tem, ou não tem, enfim, olha, eu acho que a melhor coisa que se você quer se proteger, você tem que se afastar. Não adianta ficar querendo derrubar o muro. Não é mais fácil Abrir a porta e sair, né? Muda o rumo, né? Foi pro seu lado. Assim, né? Então, sim. Acabava fazendo Qual que é o problema em falar? Não, eu falava. Acabava sendo falava. psicóloga, terapeuta, né? Assim, não, eu falava, separa, vai procurar advogado, você tem direito. As mulheres, muitas vezes, elas queriam até sair, mas elas tinham muita insegurança em relação aos direitos que elas tinham enquanto mulheres separadas, né? Aí vem aquela coisa, mas ele falou, ele disse, e elas acreditam. Porque a mulher, quando ela está inserida nessa violência, muitas vezes o cara fica assim, o agressor, ele toma uma proporção tão grande na vida dela, que ele é o centro da vida dela, e tudo que o cara diz é lei. Então, você, que é advogada, vai chegar para ela e falar, olha, essa informação que ele te deu não é real, é mentira. Não, mas ele falou. Você já ouviu isso? Muitas vezes. E quando O que eu mais ouço é o seguinte, eu não posso sair de casa porque senão vai dar abandono de lar. Isso, não é verdade, não é assim, ele falou. Aí explica. Não, mas não, fica tranquila, iremos entrar com a ação de divórcio, os seus direitos estão garantidos. Aí começa a chorar. Ele disse que vai tirar tudo de mim. Tá, mas eu sou a sua advogada, estou falando para você que após um processo de divórcio, tudo que é seu vai ser garantido. Mas ele disse que eu vou ficar na sarjeta. É o que você disse, a palavra do agressor fica a mulher na situação de violência, ela eleva tanto o agressor. Não, ele fica muito forte. Fica forte. Ele fica muito poderoso. Fica. E aí ela não tem técnica, entendeu? Não basta. Ela acredita das coisas. Ou ela não sabe, porque a maioria das pessoas não sabe, entendeu? Não sabe de lei. Por que uma pessoa que não fez direito não sabe de lei? Exatamente. E aí, se o cara fala, ela acredita. E é por isso, Luciana, que eu acho que cada vez é mais importante a gente usar. Hoje em dia a internet, eu amo, tá? Internet, eu amo o Instagram, eu fico o dia inteiro no Instagram, sou apaixonada. Mas eu acredito que nós temos uma missão, todas nós, cada mulher que tem 50 seguidores, 20 seguidores, nós temos a obrigação de falar o que a gente sabe. E usar a internet de uma forma inteligente, segura e educativa. Porque o que eu ouço tanta coisa, tanta informação equivocada e desencontrada no meu ambiente profissional, que vem de encontro com o que você acabou de falar. A mulher não sabe. Quem não se formou em direito não sabe. E a gente tem muitos erros de convicção que a gente ouve. A mulher que abandona o lar, ela perde tudo. Ela perde a guarda dos filhos. Gente, esses institutos jurídicos não estão mais entre nós há muitos anos. Né? Mas na cabeça de muitas mulheres ainda existe isso, né? Mas é importante a gente falar, a gente contar para as pessoas. No nosso primeiro episódio, eu e a Lana, a gente falou sobre as espécies de violência doméstica. Legal. Né? A gente explicou as 5, né? Eu classifico como 8, 9, mas classicamente nós resumimos aquela. E quando eu entrei na questão da violência sexual, eu gosto muito de falar sobre isso. É um tema pesadinho, não é gostoso, não é confortável, é indigesto, mas é importante falar que muitas mulheres casadas passam por violência sexual. Sim. E aí eu expliquei, nós tivemos um leve diálogo sobre isso. Olha, a mulher casada, ela também não é obrigada a manter relações sexuais com o marido. E nós falamos levemente disso. Aliás, ela pode ser vítima de vítima dentro do casamento. Exatamente. Nós estamos falando disso. Surtiu muito efeito, o que você quer dizer? Surtiu meu Instagram aquela semana, foi assim, só em relação a isso. Nós fizemos uma gravação que ao todo, em off, deu mais de 2 horas e ao ar foi 1h30, mais ou menos, né, Alfredo?
E esse pedaço da violência sexual foi diminuto. E foi o que mais chamou a atenção. E as pessoas vieram no meu direct. Angélica, mulher casada, mas assim, tem assim uma obrigação. Não, não tem. Você é livre. Aí você vai quebrar um contrato, uma cláusula do contrato, que o casamento é um contrato, mas não tem obrigação. Né? E muitas pessoas, assim, no nosso convívio, né? Pessoas até estudadas, instruídas, assim, vamos colocar da era tecnológica, né? Assim, eu não preciso, se eu estiver com dor de cabeça, cansada, não. Mas e se ele for estupro? E as pessoas assim... tem esse choque de informação. Quando você joga alguma informação que pra gente parece tão óbvia, a gente está atingindo pessoas que estão usando isso de uma forma vital na vida delas, né? Então, assim, é importante a gente falar. Eu acho uma pena você não estar com esse microfone aí direto na sua vida e fazendo um podcast também, porque você é uma mulher tão relevante. Conversando, né? Eu sou bem pouco, assim, ativa na internet, enfim, no Instagram. Você é uma empresária, hein? Eu realmente... eu acho que eu deveria, assim, me posicionar mais, que eu acho que é importante. É educação, né? Aquilo que a gente estava falando. Né? É falar, educar, informar, e isso é muito bom. Mas eu falo que também, vocês, teve um momento que você trouxe assim, nossa, chegavam vários casos e eu falava, de onde está saindo essa fábrica, né? Todos os homens com o mesmo perfil. Até uma indicação, eu estou terminando uma série na Netflix, que é Dalton Lab, né? E lá, né, se passa... Né, você já assistiu? Eu também. E assim, eu consigo entender alguns comportamentos masculinos que provavelmente foram oriundos daquela época, né? Então, por exemplo, teve uma governanta que um lacaio, acho que era que vinha... Lacaio, né? Você ia fazer uma visita, você levava os seus serviçais para casa, né, de onde você iria. E ele violentou ela. E ela ficou morrendo de vergonha, ela não conseguia falar, e ela falou, eu provoquei. E a mulher, com um vestido preto tampando do pescoço os braços, e falou, gente, mas provocou como? Hoje, né, a mulher do futuro vendo aquela personagem que... E assim, tudo, a mulher era exposta, era oprimida. Né? Então, assim, tem lá a Edith, né? Não, eu sou uma solteirona, eu não caso mais. Eu tive uma filha fora do casamento. Então, assim, a gente vê atitudes que até pouco tempo atrás, nós mulheres éramos crucificadas. Então, eram inaceitáveis. Exatamente. Né? Só que, assim, os anos se passaram, né? Os séculos, e assim, algumas atitudes estão predominantes de forma superficial, mas ainda continuam. Então, por exemplo, eu vejo assim, não muito longe de nós, né? Às vezes o garoto, né, tá indo para a vida adulta, começa um relacionamento, e ele se relaciona com uma mulher mais velha, que tem filho, né? A mãe já não aprova de cara. Né? Porque ela quer o quê? Uma mulher jovem, solteira, sem bagagem, sem filhos. E olha só que pensamento arcaico, né? Então, hoje, assistindo a série, foi até assim, a Angélica deu muitos incentivos, né? Falou, vai para... E linka muito com o livro que você me deu lá, das mulheres do século XIX, né? Que foram silenciadas, que a autora, né, teve a feliz ideia de pegar esse conteúdo de alguns clássicos que não foram publicados. E ela falou, não, vamos dar voz a essas mulheres que foram referências. Né? Então, depois até compartilho no link também o livro e fica a série também. E a gente consegue ver, né, a predominância de alguns comportamentos que foram um outro século, né? E ainda continuou. A mulher sendo submissa, né? A mulher em situação de servir ao homem. E eu acho que isso que os homens ainda não entenderam, né? Que a gente está no século XXI, já muita coisa mudou. Agora a gente trabalha, cuida da casa, dos filhos, de nós. Será que mudou mesmo? Hoje saiu na Forbes, Mulheres, é assim que fala, Forbes? Acho que sim. Saiu que a gente tem essa expectativa, né? Estudos, né? Quantos anos a gente vai demorar para
para acabar com a desigualdade de gêneros, né? Saiu hoje uma entrevista falando do estudo da ONU Mulheres que nós vamos demorar 286 anos para acabar com a desigualdade de gênero. Eu acho muito difícil acabar com a desigualdade, sabia? Eu acho que é difícil, porque existe uma questão física que o homem tem vantagem, né? E ele, muitas vezes, ele usa dessa situação física. Porque, assim, se você simplesmente for uma questão cultural, pode haver uma questão cultural, e há uma questão cultural inegável, claro, e uma questão de uma ideia de que a mulher ela tem um papel menos importante do que o homem, existe ainda. Só que tem uma questão física, que mesmo que você acabar com tudo isso, mesmo que em algum momento, e a gente já está avançando nisso, claro, as mulheres alcançando postos de mais comando, a gente está conseguindo, a mulher está conseguindo muitas coisas, mas ela emperra nessa porque, em último grau, se o argumento não vencer, vence o braço. Entendeu? É complicado, então Forte. É difícil, porque assim, e aí não, mas isso também é uma construção cultural, é verdade, mas eu acredito que essa construção cultural vai ser um pouco mais difícil da gente romper. Até porque eu acredito que o ser humano, ele é conquistador e ele tende a dominar o outro, entendeu? Ele tende. Eu acredito que talvez se as mulheres fossem mais fortes que os homens, talvez muitas das guerras não existiriam. Mas será que não ia existir violência? Talvez sim, porque é do ser humano a violência. O ser humano, o homem, no sentido de ser humano, ele é violento. Então, assim, eu acredito com certeza que seria muito menos, mas a gente haveria também violência. Só que nesse sentido, a gente tem essa questão, essa deficiência, digamos assim, em relação aos homens. Como é que eu vou dizer? Sobre a palavra desequilíbrio na força. Que força, simples, né? Mas aí me surge uma pergunta, que a Lana está trazendo Dalton Web, que é uma série que nós três assistimos, onde a gente via casos clássicos de violência sexual, de desigualdade, de preconceito, machismo. E hoje a gente tem tudo isso ainda, né? Mudou que assim, as mulheres eram muito mais bem vestidas em Dalton Web. Eram muito mais elegantes. Hoje, e os homens também, né? Os homens, aqueles sapatos super polidos, né? Então, aí vem a minha pergunta para você. Você é otimista em relação a Forbes não, né? Que está com 286 anos aqui. A ONU, a Forbes trouxe essa informação, esse estudo que a ONU fez, falando que vamos demorar quase 300 anos. E a gente está agora com o link que a Lana fez, de todos esses problemas que a gente vê na série, que a gente ainda tem hoje. Você, Luciana, é uma mulher otimista em relação a nossa liberdade? A gente vai conseguir se salvar? O que você acha? Eu nem falo otimismo em relação à humanidade. Não vamos nem falar mais de homens, porque nosso papo está muito filosófico já. Então, vamos falar sobre a humanidade. Você acha que está evoluindo, que a gente está crescendo? Que a gente mas você fala em relação às mulheres, assim? Sim, eu acho que a gente está conseguindo, é o que eu disse. Eu acho que a gente está galgando. Acho que nada está parado, não. Acho que a mulher está conquistando o dia a dia. Então, nesse sentido, sim, eu sou otimista. Mas, por outro lado, eu acredito que esse caminhar é uma coisa que vai durar muito ainda. Entendeu? Eu acho que por aí mesmo. Até porque a gente tem que pensar que você está inserida num contexto social que não é o contexto da maioria das pessoas. Entendeu? Assim, você tem uma cultura, vocês têm uma cultura, vocês têm uma classe social, cultural, que permite vocês criarem todas essas coisas, com cada um dos homens com os quais vocês conhecem. Né? Eu estou inserida num meio social em que me permite falar abertamente com os homens até sobre isso, eles podem até discordar. Mas tem mulher que não. Tem mulher que o buraco, gente, é muito mais embaixo, entendeu? A questão é muito outra, entendeu? E aí, muitas mulheres que você, com certeza você como advogada, que também atendeu,
elas têm consciência. Não é todas as mulheres que não têm consciência do que acontece com elas, mas elas não têm poder para mudar. E qual é esse poder? É o poder financeiro, é o dinheiro, é o poder econômico. E ainda é a ideia de que a mulher, ela sim é mais responsável ainda por cuidar dos filhos que os homens, né? E eu acho que isso é uma coisa que nós não vamos conseguir mudar, entendeu? Até porque eu acho que tem hora que é bom não mudar mesmo. Não, porque tem homem que, meu Deus, vai criar filho, vai criar pior do que a mulher ainda. Né? Não estou dizendo, falando mal dos homens, tudo, não é isso. Existem excelentes homens, né? Mas assim, a mulher ainda, por mais que você trabalhe, por mais que você... A Lana trabalha, a Lana isso, a Lana aquilo, a Lana faz podcast, não sei o quê. Ela tem um filho, ela tem que cuidar do filho. Muitas vezes mais do que o marido. Não tem jeito. A gente ainda assim é. Muitos homens dividem, mas a maioria não é assim. Absoluta, massacrante. Entendeu? O cara não está nem aí. Então, numa separação, a mulher ela está mais vulnerável. Porque ela não tem a barriga dela só para encher. Ela tem a barriga de 2 filhos, de repente. Entendeu? Então, ela tem muito a perder. As mulheres muitas vezes falavam, eu tenho medo de eu sair. E eu não tenho como educar, não tenho como criar os meus filhos. Eu concordava, é verdade, você tem razão de se preocupar. É uma preocupação muito legítima. Sim. Porque quem falou que o cara vai se preocupar? Ele pode ser um ótimo pai e criar os filhos, como pode abandonar, que é a maioria que acontece. Então, muitas vezes as mulheres, ela não está preocupada com essas questões, hein? Ela está preocupada. Eu vou conseguir separar, eu vou ter um dinheiro para sustentar os meus filhos e o meu marido não vai ficar me ameaçando. Isso aí para elas é o... Entendeu? É o cerne, tá ali, é o básico. E depois ela vai floreando para outras coisas, esse círculo vai aumentando. Mas o centro ali é aquilo que ainda preocupa a maioria das mulheres. Eu vou me separar, como eu vou sobreviver? Como eu vou alimentar os meus filhos? Eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou viver? Muitas mulheres não conseguem, né, ter um trabalho que ganhe como homem. Ou, sozinha, ela não consegue. Ela consegue, ela trabalha, mas ela consegue sustentar com o marido. Entendeu? E é assim. E vamos lá. Se você separa do seu marido hoje e ele fosse ficar com os filhos, ele estaria exatamente... Vamos pensar que vocês ganham a mesma quantia. Ele estaria também numa situação difícil. Porque ele teria que cuidar de 2 filhos, seriam 3 e não 1. Acontece que o homem, ele não tem obrigação de cuidar do filho. E se a mulher assume, ele não tem. Você sabe, ele tem obrigação de visitar filho? Não. Ele não tem. Eu falo que eu me separei, assim, até porque eu tenho muita voz de fala nesse tema, porque eu me separei e meu filho tinha 1 ano. E nós temos guarda compartilhada desde então. O Henrico vai fazer 10 anos, né? E quando eu me separei, estava naquela vibe que tudo era guarda compartilhada, né? Então, assim, eu lembro que eu fui, né? Eu fui no fórum e foi uma situação muito constrangedora, porque eu não aceitava a guarda compartilhada. Não entrava na minha cabeça que meu filho ia sair da minha casa com uma mochila, chegar à tarde e pegar a mochila e ir para casa do pai e ter essa rotina, né? E eu lembro que o juiz falou para mim assim, olha, isso é dor de ego, tá? Porque tem estudos, enfim, que foram feitos, né? E a criança, ela tem tanto direito de ficar com o pai quanto com a mãe, e o pai tá querendo, né? E eu fiquei morrendo de medo dessa situação. Não vai cuidar, enfim. Olha, eu falo que eu sou uma exceção à regra, porque... Hoje, eu falo assim, 9 anos depois, né? Todo começo é difícil, é atritado, mas a guarda compartilhada no meu cenário com o pai do meu filho e o meu filho foi a melhor coisa que aconteceu. Porque assim, hoje o meu filho, o pai busca na escola, eu busco na escola. O pai estuda para tarefa, eu estudo para tarefa. Não tem só o pai nas horas boas, tem o pai na hora das atividades também. Então, assim, ele é um super paizão, super presente, mas eu sei que eu sou uma exceção, porque eu tenho casos na família, amigas, que a pessoa
vai lá, deposita os R$ 200. Acho que é muito. Acho que a mulher deve fazer lipoplástica com os R$ 200. Silicone. Colocar silicone. E cadê o vínculo? Porque, assim, criar uma criança é muito além do dinheiro, né? Você tem os princípios, tem a educação, né? Da educação, tem o tempo que você vai lá Exato. para educar, para alimentar, para tudo. É assim, ó, não é só o que você faz, e o que você deixa de fazer. Se você tem um filho pequeno, você não vai estudar. Ah, eu quero fazer uma faculdade, eu não posso porque meu filho é pequeno. Porque se você tem um marido em casa, você vai largar o filho com o marido. Se você não tem, como você falou que você fez faculdade com o filho. Se você não tivesse o teu marido para te ajudar, ou qualquer outra pessoa, como é que você ia fazer? Possível. Entendeu? Às vezes eu estou lidando com o divórcio de casais muito jovens e na maioria das vezes eu acabo por assessorar a esposa e aí a gente entra nessa questão tão delicada que é a guarda, visita, né? Que é sempre muito... todo mundo muito ferido, todo mundo com essa ideia da Lana, né? De que vai tirar o próprio filho. E no começo, ainda mais quando a mulher é muito jovem, eu falo assim, ó... Deixa visitar. Não, eu quero em finais de semanas alternados. Eu falo, e como você vai fazer a sua vida? Que hora você vai estudar? Que hora você vai arrumar outro namorado? Deixa o pai ficar. Ah, ele vai tomar meu filho de mim. Falo, dá um mês para mim. Porque daqui um pouco o seu ex não vai querer nem visitar o filho. Quem dirá compartilhar as obrigações. Mas a gente que é mulher traz essa coisa, esse medo de arrancar a cria da gente, né? Eu tenho tentado. Não, e se ele não fizer isso, e se ele for um pai constante, fizer ótimo. Seja. Qual que é o A gente problema? acha que isso é um plus, é um bônus, mas na verdade é a obrigação. Não, Homem tem essa é a regra, né? Essa é a regra. Deveria ser. Exatamente. A mulher não tem como reconstruir, recomeçar a própria vida, né? Eu sou muito... quando a gente vai falar de política pública, né, falando esse pedacinho da reconstrução da mulher, eu sou sempre que eu vejo propaganda, política pública, na TV, o CNJ lança sempre várias coisas de canais de denúncia para a mulher, denunciar a agressão. Tudo sempre muito bem-vindo, tudo sempre muito maravilhoso, precisamos ter. Só que eu acho que a gente já tem bastante. Tem lei, tem um monte de lei. A gente, na minha, né, por favor, discorde comigo. Mas eu acho que a gente tem uma pancada de lei. Mas o que está faltando para a gente? A mulher vai denunciar. Na hora que ela puder, ela vai denunciar. O que está faltando no Brasil é política pública para fortalecer a mulher, para ela poder denunciar. Porque na hora que ela quiser, que ela decidir denunciar, que ela decidir romper o ciclo da violência, ela vai ter aonde bater. A gente tem delegacias, a gente tem leis, a gente tem a Maria da Penha tão festejada. Temos tudo. Não, ela não, legislação a gente tem, mas a gente não tem efetividade, eu acho. Acho que a gente não tem uma polícia preparada para isso. Acho que a gente não tem judiciário preparado. A gente não tem. E a legislação pode ser forte, mas o que adianta? Não cumpre. Você não cumpre, é como se não existisse. Eu vou aproveitar essa ponte que você trouxe. Você se aposentou em Bebedouro. Sim. Como que nós estamos, por exemplo, de assistência? Como que você enxerga Bebedouro? Você, enquanto delegada e hoje, por exemplo, já aposentada, assim, olha, aqui as coisas acontecem. Semana passada nós recebemos a Simone, que é da Patrulha Maria da Penha, né? Então, assim, sabemos que tem aí, já ganhamos, né, essa viatura, essa patrulha, que algumas cidades não têm, né? Mas, assim, eu queria que você nos desse, assim, uma visão técnica mesmo, né, quanto delegada. Como que as mulheres de Bebedouro estão? Complicado. Hein? Vamos lá. Aceita o convite para o próximo podcast. Então, gente, assim, na verdade, eu não acompanho mais essas coisas, assim, de perto, né? Mas, assim, se eu puder falar do que eu via, eu acho que, assim, existem falhas em todas as etapas do processo, tá? Desde o primeiro atendimento tem falha, então tem bons e maus atendimentos. Tem bons e maus atendimentos na delegacia, tem bons e maus atendimentos no judiciário. Entendeu? E eu acho que é o processo, eu acho que é aqui, é o caminho que se faz entre a agressão e a sentença que tem que melhorar, não é lei, eu acho.
Acho que não é lei. Além da educação, é claro que a gente fala, da informação, acho que esse processo ele tem que ser mais... ele tem que ter um olhar um pouco mais apurado e um pouco mais contextualizado. E eu sei que é difícil isso. Não é fácil o judiciário, abarrotado de processo, a polícia mais ainda. Eu lembro que na minha época, a gente... Era muito inquérito, era muito BO. Não dava para dar atenção para tudo, não dá. É impossível. O que teria que fazer? Políticas públicas para melhorar atendimento em delegacia da mulher, por exemplo. Vamos colocar mais policiais, vamos preparar esses policiais para atender essa mulher, né? E não é que eu tenho que fazer o cara achar que é afeminado. Eu não tenho que sensibilizar o cara, não é isso. Eu tenho que informar. Esse policial, ele tem que estar informado o suficiente para ele não confundir mais a cabeça dessa mulher do que ela já chegou confusa. E ele tem que ter uma postura profissional e não como homem ou como mulher, né? A gente como mulher, você se dói e tal, e tá, tudo bem. E eu já vi muitos policiais homens se doerem pelas mulheres e ótimos atendimentos. Mas a questão é profissional, mas de informação, você acolher, então trazer um pouco de sensibilidade, informar tudo que a mulher precisa saber. E isso dá trabalho. Porque ela precisa sair de lá com todas as informações, mesmo que aquilo vira um bolo. Ela tem que saber sair, ela tem que saber que ali ela vai ter informação. Por quê? Mas o lugar da DDM, a DDM está para apurar crime. Mas se você não informar a mulher, como é que ela sai dessa violência? Da semana que vem ela está lá de novo. Entendeu? Então era isso que eu pensava. Eu falava, o que adianta eu tocar um inquérito aqui e eu não fazer nada? Eu não atender a mulher, eu não chamar o cara, eu não falar nada, não conversar, não tentar fazer uma ponte aqui, entendeu? O lado humano, entendeu? Eu botar uma pressão no cara, assim, por que não? Sabe por que não? Às vezes eu ele tô precisa lá, dar eu não tô fazendo nada de legal. Tô lá, tô falando o que o cara precisa ouvir. Eu vou fazer porque eu sei que aqui tem um monte de falha. Nesse processo todo tem um monte de falha. No que eu puder melhorar, eu vou melhorar aqui. Aqui eu vou melhorar. Aqui vai ficar bem feito. Então eu tentava orientar ela. E sim, muitas vezes falava, separa assim, porque ali não vai sair mais nada. O negócio é separar. Escuta o que eu tô falando, vai embora. Entendeu? Dessa pedra não vai sair água. Entendeu? Então, gente, tem que orientar. E aí você tem que... aí, continuando, esse juiz que vai pegar, o promotor, ele também tem que ter essa sensibilidade. Ele também tem que ter um olhar. Ele não precisa ser defensor das mulheres. É o que eu falo, assim, não tem que ser aquela coisa romântica, tem que ser um negócio. Ele tem que estar ciente, gente. Ele tem que estar inserido no mundo. Parece que tem profissional que está em outro planeta. Eles vivem em Marte. Eles vêm aqui para a Terra só para trabalhar. E julgar a causa, né? Não as pessoas. Né? Exatamente. Você falou aquilo que eu queria. Existe um julgamento moral que não pode acontecer. Entendeu? Por mais que você diga assim, olha, esse homem é maravilhoso, essa mulher não é boa. Ele não pode. Sob hipótese nenhuma, ele pode. Não existe justificativa. É isso que todo mundo tem que entender, que está aqui, ó. Todos têm que entender, só que não é todo mundo que entende. E por mais que você imagine, fala, não, mas um policial, ele sabe. Não entende. O juiz, ele vai... O juiz é um homem letrado. Não, ele não entende. Tem hora que ele não entende. E eu acho que a forma como é transmitida, porque assim, ó, eu sei, igual você trouxe, o juiz é um homem letrado, né? Mas a hora que ele vai dar uma sentença, ele vai retirar um pedido, né? Igual a Simone trouxe aqui, Lana, em alguns casos, né? A mulher que tem a medida
fala, não, eu quero tirar tal, então eu levo ela deu o exemplo do filho. O filho agrediu a mãe, estava com o termo. Aí o filho ficou preso, saiu, não tinha para onde ir, a mãe acolheu. Aí a mãe, ela chegou para fazer a patrulha, a mãe falou, não vou deixar meu filho na rua. Não, então a senhora tem que me acompanhar, vamos lá, porque ela vai fazer uma mini audiência com o juiz para ver o que vai acontecer. Aí o juiz vai lá e fala, não, então vamos revogar essa medida e tudo mais. Mas eu falo que a linguagem com o público tem que ser uma linguagem simples e clara. Por quê? Hoje muitas mulheres, elas não entendem como funciona o termo da Maria da Penha. Elas não entendem a questão que, na hora que ela permite que o agressor entre na casa para entregar alguma coisa, para ver o filho com aquela boa intenção, ela já está quebrando. É o que a Luciana acabou de explicar, né? Realmente é uma fala que vem de encontro com as deficiências, né? Falta informação e falta humanidade no processo, falta técnica no processo, para que a gente possa chegar. Outra coisa, eu lembro, não sei como tá hoje, mas eu lembro que, por exemplo, cada comarca tinha suas regras. Então, assim, a medida protetiva, um valia por 30, outro valia por 90, outro valia indeterminado, né? O outro não, se terminou o processo, termina a medida. Não, Hoje eu não sei como é. O juiz ele vai arbitrar de acordo com o próprio entendimento. A lei não fala prazo. Então, mas tem um entendimento daqui, da comarca que ele segue. De acordo com o juiz. O juiz vai fazer aquele balanço da periculosidade ali, mas não está dando mais por prazo indeterminado. Está dando, está fracionando, sim. Entendi. E é assim que está funcionando. É uma pena a gente ter que conduzir essa entrevista para o final. Coração partido. Nossa, dá porque eu ficaria muito mais tempo aqui. Foi uma conversa muito rica e eu gostaria de convidar você para participar de um programa que tem dentro do programa, que é o Na Lata com a Lana Gabriela. Ai, gente. A gente tem um quadrinho. Lamento mais uma vez a gente ter que terminar. Nossa, tá a vida volta a tomar banho, comer, dormir. O Alfredo, ele fala gente, assim... muito obrigada. Ele fala, olha, duas mulheres. Nossa. Lana e Angélica. Fala pouco, né, Alfredo? Agora a terceira e o assunto Eu falei que o assunto era polêmico, né? Eu falei, puxei meus pés. Porque daria com certeza para continuar e quebrar em parte 1, parte 2. Daria vergonha. Me respeita. Eu tenho o telefone nela. Brincadeira à parte, no final, eu gosto de fazer esse quadro, né? Que chama Na Lata, que é para descontrair. Porque, assim, a gente extraiu muito do seu lado técnico, da sua experiência, e agora a gente vai um pouquinho assim, sem tempo para você pensar, algumas perguntinhas que vai te levar até para o âmbito pessoal, familiar. Eu vou perguntar, você vai responder. Tranquilo? Certo. Vamos lá, então. Vamos lá, não vai sofrer. Deus para você. Poxa, tudo. Deus é o meu momento agora, sabia? Que bom. Eu acho que eu nunca tive tanta fé como eu tenho hoje, engraçado. Que legal. Tô vivendo um momento muito, muito, muito Deus, muito amigo. Se conectar. Muito conectada com Deus. Isso é maravilhoso. Um sonho. Um sonho? Não, eu acho que nunca me deixar vencer pelo medo de tentar coisas novas. É o que eu tô buscando hoje. Lutar contra o meu medo de novos desafios. É o meu sonho. Meu sonho é enfrentar os meus medos da melhor maneira possível. E os seus medos? Os meus medos são de galgar outras áreas aí, né? Caminhar por outros ambientes que eu não me sinto tão em casa como eu me sentia na polícia, né? Porque na polícia eu fazia o que eu gostava, né? E agora eu tenho que tatear. E isso é uma coisa que eu me peguei com muito medo, né? Como a gente estava conversando, eu me descobri muito medrosa para coisas novas. Então eu acho assim, o meu desejo é cada vez ter menos medo, cada vez enfrentar mais. Ótimo. Para você, homem que bate em mulher. Fraco. Suspiro, pegou o suspiro? Pegou? Tem como sair? Eu quero. Inseguro. Para mim é um homem muito insegurança. Homem seguro e fraco. E a mulher que está vivendo dentro de um relacionamento assim, uma mensagem para ela? Busque ajuda. Converse,
busque ajuda, busque informação, porque você vai encontrar sempre uma porta, eu acho, diria que nem aberta, é reganhada. Hoje em dia busca informação, você vai conseguir. E pé na bunda, né? Claro. Pé na bunda. Ó, essa parte, Alfredo, cabe um efeito especial, por favor. Pé na bunda. Lu, eu queria agradecer, tá? Para mim, assim, foi uma honra. Já tive a oportunidade em outros momentos, outros ambientes, de conversar com você, mas não sobre isso, né? E falei para a Angélica que era um sonho mesmo conhecer, né? Essa lenda. E agora, né? Assim, lenda. Não é, gente, eu já vi. Né? Roda rumores que, mas enfim, né? Quero reforçar, tá? Que eu tenho seu número de WhatsApp, né? A gente se encontra nas corridas matinais. Agora lá na minha casa você tem um quarto de hóspedes que é seu. Você pode chegar a hora que você quiser, sem avisar, tá bom? E analisar todo o ambiente. Mas brincadeira à parte, queria te entregar um mimo aqui do nosso podcast, tá? Por você ter, né, nos prestigiado, ter aceito o convite. A gente sabe que agora você é uma mulher empresária, empreendedora, não é mais aposentada. Aposentada de vendedor. Muito obrigada. Meninas, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada por estar aqui hoje falando com vocês sobre isso, porque eu acho esse assunto do mais importante para nós mulheres. Do mais importante. Então, vocês estão muito de parabéns. Vocês estão num caminho muito lindo, né, de conhecimento, de autoconhecimento, porque isso traz autoconhecimento para a gente, conhecimento para as outras mulheres, e isso vai enriquecer muito a vida das mulheres. E lógico que é bom quando a gente sente que tem alguém cuidando da gente. Vocês estão cuidando dela. Eu falo que a Angélica, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas eu escutei um comentário essa semana que nós viramos delegadas. Você sabia disso? Olha, eu acho que assim, né, tem aquelas homenagens, né, que convidam moradores que não eram de bebedouro para receber lá na Câmara, não tem um negócio assim? Sim. Daqui a pouco nós vamos ser convidadas. Assim, Delegada honorária. Cidadãos. Como que eles rodam? Claro. Eu quero ganhar as algemas. De agora eu quero ser delegada. Aí eu falei, gente, preciso contar pra Angélica, não, porque agora vocês precisam tomar cuidado, porque vocês vieram as delegadas das mulheres. Eu falei, olha, Deus, que ótima inspiração. Esse caminho. Pois é, amiga. Eu vou pra lá com mais tranquilidade. Você se deve muito bem, com certeza. Eu me formei já dentro da maternidade, então essa questão dos concursos acabou profissionalmente não me passando, né? Mas eu acho que dentro do que eu estou me propondo, né? Eu acho que você já vai fazer. Eu acho você já está ajudando. Dentro do podcast, é isso que a gente quer, sabe? A gente quer matar muita falta de informação, a gente quer derrubar muito agressor, e eu acho que a gente vai conseguir isso com isso daqui, com os nossos tão queridos microfones. Olha, eu vou falar uma coisa, assim, era o que eu mais gostava de fazer na polícia, era justamente essas conversas, porque eu acho que nada dá mais resultado do que isso. Não é o inquérito, não é tudo. Poxa, eu trabalhava com isso, vamos punir os homens, vamos, mas o que vale mesmo a pena é você fazer com que a mulher entenda e ela por si só saia dessa situação de violência. E se ela entender, de fato, ela não vai entrar em outra. Entendeu? Ela não entra em outra, porque ela já vai estar mais atenta, ela vai estar consciente, ela vai estar informada. Então, essas conversas, isso atinge muitas situações de muitas mulheres. E isso eu acho que é muito mais importante do que boletim de ocorrência, do que inquérito. Honestamente. É uma arma potente, né? Uma arma muito Nós temos potente. uma arma potente e eu vou usar. Eu gosto muito de usar essa frase, eu quero encerrar o nosso episódio de hoje, primeiramente agradecendo imensamente esse tempo, né, que você está tirando da sua noite de descanso na sua casa, que você comentou com a gente que gosta tanto, para estar aqui com a gente, participando desse projeto que é educar. A nossa conversa foi muito rica, para mim como pessoa, para mim como mulher, você é uma inspiração profissional para mim, sempre foi. E finalizar o nosso episódio com essa frase que eu gosto muito de usar, que nós temos que educar os meninos
para punir menos os homens. E esse é o tema do meu livro, que eu gostaria de presentear você também, que fala sobre isso. E nós temos que pedir para a Luciana abrir o presente dela. Ai, meninos malvados, que legal. Poxa, eu falei tanto isso, que a gente tem que educar os filhos para que eles se tornem os homens que a gente espera, né? Não é? É isso, você nem precisa ler o livro mais. Não recebe auxílio outro presente. Vamos a gente colocar a lenda. A lenda, será? Será? Nossa, vamos ver se ela vai ficar feliz, vai voltar aqui pra gente fazer parte 2. Meu Deus, que legal. Olha isso aqui. Olha o que tá escrito, gente. A delegada. Ah, delegada. Obrigada. Ah, delegada. Gente, muito obrigada. Vocês foram muito carinhosas comigo. É pra voltar, né? A gente está muito feliz e eu vou encerrar esse episódio com dor no coração, mas cheia de gratidão por ter tido essa partilha com vocês duas. Nós A três, partilha tenho foi certeza. nossa. Muito obrigada. Angélica, muito obrigada mais uma vez, né? Eu falo que é sempre uma honra dividir esse espaço aqui com você também. É amiga, minha sócia, que abraçou meu sonho. E vou encerrar minha palavra final com o conselho aqui, né, da nossa eterna delegada, tá? Conte para alguém, tá? Você está passando por alguma situação, você tem vergonha, não sei, escolhe alguém para você contar. Para você depois não sair como louca, né, doutora? Isso aí. É isso aí. Conte pra alguém. Conte pra alguém que você sinta confiança. Tchau, até a próxima. Tchau. Beijo. Eu